A reintegração de posse do prédio da reitoria da UFPA de democracia. Foi a sua sugestão, inclusive, na nossa entrevista anterior, né, doutor Torres? Que o senhor estava aconselhando, veja bem, a Universidade de São Paulo, tantos intelectuais, tantas pessoas inteligentes que estudam, né, pedagogia, educação, direito, enfim, não chegarem a uma conclusão. Foi lamentável, né? Isso é muito triste, né, Maria? Muito triste para a democracia. Se homens, mulheres, com essa formação, com essa capacitação, com esse preparo, numa universidade que é considerada uma das melhores universidades do país, onde está ali concentrada uma grande parcela da inteligência nacional, se não é possível encontrar uma solução para um confronto casual entre estudantes, por uma reivindicação de estudantes e reitoria, se a opção nesse momento é uma opção de força, de violência, de truculência, nós não temos solução para o resto do país. Não é possível que uma universidade não tenha uma proposta um pouco mais inteligente, um pouco mais democrática. Isso realmente nos deixa absolutamente indignados com isso. Isso é de se indignar qualquer um. Vejam bem, eu acho que a sociedade tem que fazer uma seríssima crítica com relação a essa opção. Veja bem, nós ficamos falando se o estudante tem razão, não tem razão, se pode fazer aquilo, pode não fazer aquilo. Isso tudo faz parte de um processo educacional, de um processo democrático. Veja bem, se os alunos fizeram isso ou não fizeram isso, que alunos está essa universidade criando? Quanto mais a universidade faz críticas aos estudantes, mais ela mostra o seu despreparo na formação desses estudantes. Se esses estudantes fazem coisas que são censuráveis e reprováveis, onde é que está essa universidade? Onde é que estava essa universidade durante todo o tempo de formação desses estudantes? É uma meia-culpa coletiva que tem que ser assumida. Então, a universidade tem que assumir a responsabilidade, inclusive pela atuação dos alunos. E surpreendeu essa força policial com força tática, PM, GAT, tropa de choque, helicóptero, paraquedista, teve até, segundo esse depoimento desse estudante, os policiais que faziam rapel no prédio, cavalaria. Surpreendeu o senhor essa? Não surpreendeu, porque eu já esperava que fosse assim. Eu acredito que quando se usa dessa opção pela força, pela violência, é isso que a gente pode esperar. O que se pode esperar numa situação como essa? De confronto absoluto, um confronto que parte da reitoria, que parte do apelo a uma intervenção militarizada. Quer dizer, nós estamos assistindo à criminalização dos movimentos estudantis, estamos assistindo à militarização do controle desse relacionamento. Isso é péssimo para a sociedade, isso é péssimo para a universidade. A universidade tem que se esforçar para encontrar outras opções. Você veja, eu não quero fazer nenhuma crítica à decisão judicial que eu respeito integralmente. Eu acredito até que no Estado de Direito Democrático, aceitar e respeitar as decisões judiciais é uma postura democrática. Nós temos que aceitar. O que eu não aceito, o que não admito, o que me causa uma indignação e não pode me deixar resignado, é exatamente a opção feita pela universidade da intervenção judicial, pela intervenção policial. Você veja bem, aqui em Campinas nós temos um exemplo diametralmente oposto. Houve da mesma forma a invasão, a ocupação da reitoria, houve uma ação judicial e um juiz teve um entendimento totalmente diferente e afirmou que a questão não é uma questão de posse, de confronto de interesses civis. A questão é uma questão acadêmica, uma questão de política acadêmica, de reivindicação que deve ser resolvida entre alunos, universidade, dentro do contexto universitário. Então, veja bem, essa que é a dimensão que nós devemos dar a esse episódio. Para a sociedade ter essa noção de que não é tudo que a gente pode resolver com truculência, com violência, com a polícia, com a intervenção da policial, principalmente. Inclusive, doutor Torres, o próprio Vinícius, né, esse aluno, lembrou, dizendo que essa operação lembrou a época da ditadura militar. Exatamente, um período em que a sociedade optou exatamente por isso, né? Elegeu determinados problemas, elegeu determinados inimigos e optou por uma força para reprimi-los. Então o que a gente vê nesse episódio é exatamente isso. Quer dizer, alunos sendo eleitos como grandes inimigos que têm que ser combatidos e combatidos com essa virulência, com essa violência, com essa força que impressiona qualquer um. Quer dizer, a impressão que se dá quando se assiste na TV essa invasão é que nós estamos falando aí de uma guerra.
por mais que os alunos se tem razão, se não tem razão, por mais que não tenham razão, nada disso justifica. Ainda que os alunos estejam totalmente equivocados, ainda que estejam errados, ainda que haja conflitos entre os próprios estudantes, ainda que haja divergências entre os estudantes, isso tudo é um processo pedagógico que deve ser enfrentado, é um processo de aprendizado democrático, e não é com a intervenção da polícia, com a intervenção da força, com a intervenção da violência que vai se resolver essa questão. Doutor Torres, e esse estudante falou também que teme, né, que eles sejam julgados criminalmente. É possível isso? Sim, a apuração desses fatos todos será levada ao Ministério Público, que é o órgão que representa o Estado nas acusações criminais, e se os promotores de justiça entenderem que há um crime, eles poderão até, eventualmente, oferecer uma acusação, oferecer uma denúncia, depende da situação, né? Dependendo do crime que eles verão nisso tudo. Eu espero que realmente haja um bom senso para se aperceber que, na verdade, isso não é um assunto da esfera criminal, não é uma questão de criminalização, que esse assunto está fora desse ambiente e que deve ser resolvido fora desse ambiente. Mas possibilidade sim existe a possibilidade de um convencimento do Ministério Público e o juiz criminal, eles podem ser processados e podem eventualmente ser até condenados pela prática desses atos todos. Agora, seja bastante discutível se há ou não algum ato criminoso. Mas veja bem, novamente nós estamos levando para uma esfera absolutamente equivocada, né? Onde é que nós vamos chegar criminalizando os alunos, criminalizando o movimento? Daqui a pouco vem processos administrativos, expulsões das faculdades. É assim que nós construímos uma sociedade democrática? A pergunta é essa. É assim que nós construiremos o futuro democrático desse país? E alguém vai dizer, não, mas os alunos fizeram isso errado. Não importa se eles fizeram errado ou se eram certos. Se eles fizeram alguma coisa errada, a universidade tem que assumir isso e estabelecer um processo pedagógico, democrático, de diálogo, inclusive para ensiná-los como é que deve ser feito, para orientá-los, para ver como é que se resolve esse problema dentro do âmbito acadêmico. Doutor Torres, muito obrigada pela entrevista e um bom dia para o senhor. Bom dia, eu espero que um episódio desse sirva para construir um pouco de democracia nesse país. É o que esperamos, né? Vamos aguardar. Conversamos com o Dr. José Henrique Rodrigues Torres, juiz, presidente do Conselho Executivo da Associação Juízes para a Democracia.